Olá, boa noite para vocês. Bom dia e boa tarde para quem vem assistir o vídeo depois no IGTV. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um post que eu fiz agora à tarde, tá? No finalzinho da tarde, sobre a síndrome do fantástico, tá? Na verdade, é sobre o transtorno de ansiedade generalizado, que em alguns momentos é chamado de síndrome de fantástico, justamente porque aparece para algumas pessoas quando elas escutam a trilha sonora do programa que tem o mesmo nome, que há mais de 40 anos é a mesma trilha. Tá? Então, a partir disso, muitas pessoas são acometidas dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desse sofrimento. Tá? Eu passei por isso, tá? No início da década dos anos 2000, tá? Então eu sei bem o que é, passei, né? Eu senti na pele, tá? Como é difícil isso, tá? Então, né? Síndrome do Fantástico é um nome popular, né? Dado a um conjunto de sintomas de ansiedade, né? Que acometem alguns adultos no final do dia de domingo, tá? São inúmeros sintomas. Os mais comuns, tá, são a angústia, tá? Que ela pode ser como um aperto no peito ou um nó na garganta, tá? Desconforto gástrico, azia, má digestão, fome ou não conseguir jantar no domingo à noite, tá? Alteração de humor, tá? Chega o anoitecer ou, tá? Sons e programas de televisão que remetem, que tu associa que no momento seguinte, tá? É segunda-feira, isso começa a movimentar dentro do teu organismo, tá? Começa a ter alguns desses sintomas, tá? Vontade de chorar, tá? Com ou sem, né? O choro fácil, as lágrimas, enfim, né? São sintomas, tá? A ansiedade, ela é também um sintoma muito recorrente, tá? O que acontece? A pessoa simplesmente não dorme de domingo para segunda, tá? É uma insônia pontual, tá? Então, domingo para segunda a pessoa não dorme. Casos muito mais graves acontece da pessoa já não dormir no sábado de noite. Ela dorme bem na sexta para o sábado, né? Porque é o dia preferido de quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Especificamente em relação ao início da semana, segunda-feira, né? Então a pessoa dorme muito bem de sexta para sábado, porém de sábado para domingo já dorme um pouquinho mal, tá? E de domingo para segunda praticamente não dorme. Então imagina alguém, tá? Que já não gosta de ir trabalhar ou que não gosta do trabalho, tá? Começar o dia, tá? Cansado, exausto de uma noite de insônia. Ou mesmo, tá? Com azia, má digestão, tá? Com esses sintomas que são comuns da ansiedade generalizada, tá? Bom, esse conjunto de sintomas, ele é comum em dois públicos, tá? Então, são dois grupos de pessoas que acontecem mais. O primeiro grupo é aqueles que detestam o seu trabalho, tá? Que eles não gostam do que estão fazendo, tá? Ou do local que estão trabalhando, tá? Ou gostam do que fazem, mas estão cansados das humilhações que sofrem, tá? Que era o que aconteceu comigo lá no início dos anos 2000, aonde eu estava num trabalho, que eu gostava do que eu fazia, mas tinha um colega de trabalho, tá? Que cometia assédio moral comigo e com outras colegas, tá? Na época eu tinha um bebê pequeno, tá? O Giancarlo, quando tudo isso aconteceu, o Giancarlo tinha 5 meses, tá? Então eu passei 2 anos, tá? Nesse ambiente de trabalho hostil,
tá? Totalmente hostil com essa colega que nos humilhava, nos agredia. Quando ela cometia algum erro era engano, mas quando nós cometíamos os erros era imperdoável. Mas ela era só uma colega de trabalho, tá? Na época eu não sabia lidar com isso. Embora eu estivesse já na faculdade de psicologia, tá? O que fazia com que muitas pessoas me acusassem na época de que eu não podia estar sofrendo, porque eu tinha que saber o que lidar, tá? Livro de autoajuda e faculdade de psicologia não resolve a vida de ninguém. O que resolve é a psicoterapia. É o lugar terceiro que o psicoterapeuta faz na vida da gente. Então, quando eu fui para terapia, isso se resolveu, tá? Mas voltando. Então, quando chegava no final da noite, tá? Eu escutava a música, a trilha sonora do programa, eu começava a chorar, eu passava a noite chorando, tá? Então eu fazia parte deste primeiro público, que é aquele que simplesmente, tá, sofre com o ambiente de trabalho e que por qualquer motivo não pode simplesmente pedir demissão, pedir as contas, né? Ou simplesmente abandonar. Ou porque depende dessa renda, ou porque não tem qualificação para alguma outra coisa, ou tem qualificação, mas o mercado de trabalho paga um valor abaixo do que tu tá. Enfim, tá? Não vem ao caso os porquês de que esse profissional, tá, sofre em ir trabalhar no dia seguinte, tá? Mas ele sofre, tá? O segundo grupo é aquele que, tá, gosta do que faz, gosta do seu trabalho, tá? Porém, ele sofre porque indo trabalhar na segunda, ele corre o risco de enriquecer, ele corre o risco de dar certo. E nem todo mundo lida bem com isso, tá? Quem de vocês aí, escreve nos comentários, quem de vocês aí já ouviu falar que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu? Quem de vocês já ouviu falar? Né? Como tu vai trabalhar no dia seguinte sabendo que tu corre o risco de ser um ótimo profissional, ter um retorno financeiro, ganhar bem e não entrar no reino dos céus? Como faz isso? Vocês entendem que muitas vezes nós estamos cerceados de crenças limitantes, tá? Sim, existe muita gente rica, mau caráter, que não é bacana, mas existe muito pobre assim também, tá? Então, somos criados, tá? Somos de uma geração, né? Criados onde vamos para o mercado de trabalho, queremos prosperar, queremos ganhar dinheiro, porém, quando somos promovidos ou trocamos de trabalho que temos uma rentabilidade maior, tá? A gente acaba sofrendo. Por quê? Porque entra, tá? Como se fosse uma segunda tela no celular que está consumindo energia, tá? Então, a gente acaba, tá, tendo essa fuga de energia com essas crenças limitantes. Tá? Então são esses dois públicos, são essas duas pessoas, né? Eu digo, vamos dizer duas pessoas, né? São esses dois grupos de pessoas que sofrem mais com esta síndrome do fantástico, né? Com essa síndrome, né? Do transtorno de ansiedade generalizado. Síndrome de fantástico é um apelido, tá? Dado a esta síndrome, tá? Então, voltando, né? Então, somos criados, né, com frases, né, de que, fulano comprou um carro novo, ele não deve ter feito boa coisa, né? Como é que ele, né, com o trabalho que ele tem, como é que ele ganha? Ou, né, uma mulher foi promovida, ela deve ter saído com o chefe. Então, somos cerceados com essas crenças, né, com essas falas. Então, cada vez que nós temos oportunidade de ganhar mais dinheiro, entra os sabotadores, entra o boicote, tá? E esse sofrimento no domingo da noite é um deles, tá? Então, né, vocês lembram na escola das leis de Newton, né, que duas forças contrárias acabam se anulando? É mais ou menos isso que acontece, tá?
Vamos falar de ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é algo que nos protege. A ansiedade, ela tem o objetivo de preservação da espécie. Então, ela é um movimento natural de luta ou fuga, tá? Então, quando nós estamos em perigo, o nosso cérebro vai escolher o que é mais propício para aquele momento, se é lutar ou fugir. Então, vamos pensar numa situação, tá? Eu estou, tá, buscando um trabalho melhor, uma qualificação para ganhar mais, né? Curtir com a família, enfim. Essa energia que tá posta aí é energia de luta, tá? De serventia, de utilidade, de estarmos bem, de dinamismo, tá? Porém, quando chega o domingo à noite e as crenças limitantes entram em cena, ou o sofrimento por estar sofrendo no ambiente de trabalho hostil, a ansiedade que ela toma forma é a de fuga. Então vocês imaginam a bagunça que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, a partir do momento que temos todos os nossos hormônios de luta, tá? Que fazem a gente estar disposto, né, dinâmico, cheio de ideias, querendo prosperar, querendo ganhar dinheiro, querendo viajar no final do ano. Esperamos que com Covid a gente possa, né, viajar no final do ano. E de repente, tá, entra na corrente sanguínea, tá, os neurotransmissores, os hormônios de fuga, que levam à paralisia, né? A gente se fechar, se encolher. Vocês conseguem entender a bagunça que acontece no nosso organismo? Tá? Né? O nosso cérebro autoriza duas áreas distintas a excretar hormônios que são contrários. Por isso, todo esse conjunto de sintomas, tá? E eu não preciso pensar nisso tudo conscientemente. É como as telas do celular, né? Vou fazer uma metáfora aqui, né? Eu entro no Instagram, eu saio pelo botãozinho, aí eu entro no Facebook, eu entro no WhatsApp, eu entro no Signal, eu entro no Telegram, né? Aí eu vou minimizando essas telas, tá? Aí depois eu entro na galeria, aí eu vou, né, entro nos meus e-mails, né? Aí eu tenho 2 ou 3 contas de Instagram, aí eu entro nessa... Tudo isso eu não enxergo, mas está no segundo plano, né? Consumindo bateria. Aí chega no final do dia, nossa, como hoje gastou bateria o meu celular, mais que o comum, né? E eu não me dou conta que eu deveria ir lá, fechar cada aplicativo direitinho. Então é mais ou menos isso que acontece no corpo da gente, tá? Em segundo plano, o nosso corpo está motivado para ir trabalhar, porque a coisa mais linda que nós temos é transformar mão de obra, seja física ou mental, né, em dinheiro. Tá? E o dinheiro faz com que eu possa, tá, ter conforto, né, que eu possa ter um pouco mais de saúde, que eu possa ter uma alimentação melhor, né? Isso através do meu trabalho. Porém, às vezes as coisas não funcionam tão simples assim, né? Então, esses pensamentos que estão em segundo plano, né, no nosso inconsciente, se chocam e liberam hormônios contraditórios, né? Então, acontece esse conjunto de sintomas, né? Vontade de chorar, eu não consigo dormir, eu quero esquecer do trabalho, mas eu só penso nele. Quem de vocês não sonha com o trabalho quando odeia ele? Né? Ou passa a noite pensando no dia seguinte, né? Não estando no aqui e agora, né? Janta pensando no trabalho da segunda-feira, no que te espera na mesa, né? Isso é muito difícil, é muito complicado, tá?
Então, é disso que eu venho trazer para vocês, né? O quanto essas bagunças todas, tá, geram problemas de saúde da gente, tá? Um dia, um domingo, 2 domingos, 3 domingos, tá? Só que num ano tem 52 domingos. Vocês se imaginam durante 52 domingos, tá? Tu tá excretando suco gástrico em excesso no teu estômago? Óbvio que vai gerar uma gastrite, tá? E aí tu vai no gastro e ele pergunta, como é que tá a tua vida? Tá normal. Tu não se dá conta de comentar com ele que todo domingo de noite tu tem uma crise de transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Então, são situações pequenas que geram prejuízos grandes no corpo da gente. Entende? E bom, tá? Como fazer para resolver tudo isso? Tá? Existem 2 caminhos. Tá? Um caminho é pela psiquiatria, pela medicação, tá? Onde a medicação psiquiátrica vai fazer com que tu pare de ter os sintomas físicos, tá? Porém, a partir do momento que tu deixar de tomar a medicação, tudo isso volta, tá? A cura do transtorno e não da ansiedade, porque a ansiedade não tem cura, tá? A ansiedade é o primeiro movimento que faz com que o bebê libere hormônios quando ele está pronto e avisa o cérebro da mãe que é hora de entrar em trabalho de parto, né? Que é a primeira ansiedade que a gente sente na vida, tá? Então, a ansiedade em si, ela não é boa e nem ruim, tá? Ela nos leva à luta ou à fuga. O que é bom ou ruim é o que está associado a ela, aos momentos pela qual ela aparece. Quem é casado, que quis fazer um casamento dos sonhos, enfim, né? Isso muito mais as mulheres do que os homens, né? Sonhava em entrar na nave, né? E passou a semana com aquela ansiedade gostosa. O nome disso é expectativa, né? Mas essa expectativa é ansiedade, né? São os hormônios da ansiedade de luta estando direcionados a algo bom. Então, vocês conseguem compreender que a ansiedade, ela não é nenhum problema, e sim o que está associado a ela, tá? Então, voltando, a medicação, tá? Ela é importante em casos de transtorno grave, tá? Da insônia, da má digestão, do choro, tá? Ela é importante, porque daí ela corta, tá? Esse choque de hormônios. Porém, o tratamento disso é via psicoterapia, tá? E assim, gente, é outro mundo, é outra vida quando nós aprendemos, tá, a não sofrer mais com o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ansiedade vamos continuar sentindo, né? Se eu disser para vocês que eu não estava ansiosa quando eu decidi vir aqui conversar um pouquinho sobre isso, eu vou estar mentindo, né? Eu estou com a boca seca, né? Sai algumas palavras um pouco atravessadas, né? A ordem das falas não está de acordo com o script que eu fiz, que são tudo coisas naturais da ansiedade, tá? Então, a psicoterapia, tanto a psicanálise, que é minha formação, né? Eu sou psicóloga e psicanalista, como a cognitiva comportamental, como a Gestalt, como qualquer outra linha da psicologia, tá? São formas de tratar o transtorno de ansiedade generalizado, tá? O que faz? Faz com que a gente aprenda a lidar com os momentos onde há um choque, né, de interesses, de conflito, um conflito de interesses, né? Então, a gente vai aprendendo a identificar os sabotadores e cortá-los, tá? Então, se você sofre com o transtorno de ansiedade generalizado do domingo à noite, busca ajuda,
tá? Vai atrás de ser feliz, tá? Muitas vezes nós não buscamos ajuda porque achamos que aquilo que está nos fazendo sofrer, está atrapalhando o nosso caminho, é comum, é normal. Não, não é normal, tá? A ansiedade é natural. O excesso dela não é natural, não é normal, não faz bem, né? Então, a psicoterapia te ajuda, tá, a lidar com isso. Bom, a pergunta é: quanto tempo eu vou precisar fazer terapia? Vou ficar 10 anos em análise? Não, não. O tempo da terapia depende da disponibilidade de cada um se entregar ao processo, tá? Existem pessoas que conseguem com 15, 20 sessões eliminar um transtorno de ansiedade generalizado. Outros demoram um pouco mais, tá? Porque isso vai de acordo com a entrega de cada um. Falar da gente, das nossas mazelas, é muito difícil, é dolorido, tá? Mesmo frente a um profissional que não vai nos julgar, tá? Que é treinado para ouvir e não dá palpite, tá? Existe uma técnica na psicologia que se chama aconselhamento. Aconselhamento não é dar conselhos. O que é aconselhamento, então? É a partir da tua história, do teu contexto de vida, tá? Organizar ferramentas de poder descobrir qual é as situações que mais cabem aí, tá? Não é os meus valores, não é as minhas opiniões. Até que tem algumas pessoas que são pacientes ou foram pacientes que me conhecem fora do setting terapêutico e que já estão acostumados com isso, tá? Porque muitas vezes o que a psicóloga Neuci fala pra ti não é o que a Neuci pensa lá na rua, tá? Por quê? Porque o que é falado por mim e por qualquer psicóloga séria, enfim, ética, tá? Tem a ver com a tua história, tá? Tem a ver com os teus anseios, com os teus medos, com as tuas dificuldades e não com as minhas, né? Então, existem muitas coisas que eu sou contra, tá? Mas que no contexto terapêutico, para aquele paciente faz bem, né? E daí? Né? Então, é isso que às vezes a gente não tem conhecimento, não entende, não sabe para que serve, tá? Então, eu tô aqui para falar um pouquinho, né, de que podemos sim ter uma qualidade de vida melhor, tá? De termos uma melhor, né, disponibilidade, né? Sabe? E de produzir melhor, porque a partir do momento que eu não tenho o transtorno de ansiedade generalizado, né, essa crise no domingo à noite, e eu durmo bem, eu consigo fazer com que a segunda-feira seja o melhor dia da semana e não mais a sexta, tá? Porque a segunda-feira passa a ser o dia coringa, aonde eu vou ganhar dinheiro para usufruir lá no final de semana. Tá? Então eu deixo de sofrer no domingo de noite, tá? Para ficar na expectativa pelo final de semana, para usufruir do din-din que eu vou ganhar trabalhando na segunda-feira, né? E sim, gente, é mais fácil fazer caridade com dinheiro no bolso do que pobre. Isso é assunto para outro momento, enfim. Mas muitas pessoas se apegam àquela parábola de que é mais difícil passar um rico no buraco de uma agulha do que um camelo entrar... que é mais difícil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, tá? Algumas pessoas se apegam a esse ditado por preguiça, para não trabalhar, tá? Que não é desse time de pessoas que nós estamos conversando aqui agora, tá? Então, né, tem pessoas que se apegam a essa metáfora, tá? Não porque é pecado ganhar dinheiro, por preguiça mesmo, tá? Não querem enriquecer para não precisar trabalhar, tá?
Porém, eu posso ser uma pessoa justa, eu posso ser uma pessoa correta, eu posso ser uma pessoa ética, ganhando dinheiro e fazendo caridade. Por que não doar? Tem quantas instituições estão buscando dinheiro agora na Páscoa para poder dar uma Páscoa bacana para essas crianças que estão, muitas delas, sem poder ter o básico, né? Eu sou uma das voluntárias do Portal da Luz, de um projeto da Abrap, mas 2020 nós tivemos um único encontro com as crianças, em 2021 a gente nem começou. E essas crianças estão fazendo suas atividades online no turno contrário. Isso quer dizer que elas não estão tendo as refeições, o cuidado, né, o zelo dos educadores nesses períodos. Tá? E essas instituições, né, esse é um exemplo, precisam se manter para cuidar dessas crianças, né, para mandar, né, os kitzinhos, os cuidados, né. Eu estou ajudando uma instituição, né, que vai fazer um presentinho de Páscoa para as crianças, mas um presente caprichoso, né, cestinha, enfeitinho, bonitinho, porque as crianças carentes também merecem o belo, também merecem o bonito, né? Bom, alguém que está assistindo tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá? Que daí eu respondo agora, enfim, né? Se vocês têm algum questionamento para fazer, porque senão eu fico 3 dias aqui falando, né? Então, se vocês têm algum questionamento, alguma coisa sobre isso, né? Oi, Luana, minha colegona da época de faculdade, né? Minha parceira dos trabalhos, que nunca me deixou na mão, tá? Que antes de ir para uma internação hospitalar veio me trazer o rascunho do trabalho pra gente fazer. Eu jamais vou esquecer desse dia, Luana, jamais, 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 né? Ética e seriedade a gente mostra na faculdade ainda, a gente não precisa estar formado para mostrar o quanto somos éticos, né? Um abração para ti, para teus meninos, né? Passada a pandemia, vamos se ver, né? Então, tem mais gente bacana assistindo, né? Que eu queria dar um abraço para todo mundo, mas senão eu me distraio muito, né? Então, eu tô, né? Falando da Luana, eu uso, né, o momento para agradecer a todos vocês que estão assistindo, né? Eu vou deixar, espero conseguir, né? Porque às vezes o Instagram trava, deixar esse vídeo no IGTV para vocês assistirem. Qualquer dúvida que vocês tenham, daqui a pouco eu tenho algum dos sintomas, mas eu não sei se é transtorno de ansiedade generalizada ou não, me manda um direct, tá? Manda uma mensagem. Aí o que é possível responder assim, sem informações de anamnese, eu respondo, tá? É proibido consulta via direct, tá? Atendimento online é para pacientes em tratamento, tá? Mas orientação é possível dar. Então, se vocês precisam de alguma orientação, tirar alguma dúvida, até por outros assuntos, gente, mandem direct ou na minha bio do Instagram, lá onde está escrito contato, vocês clicam, entra direto no meu WhatsApp, tá? Eu sou bem disponível, né? O que é possível responder, eu respondo, porque nem todas as nossas dúvidas é coisa para psicoterapia. Então, aquilo que o Conselho Federal de Psicologia permite que eu responda informalmente, né? No Instagram, no WhatsApp, enfim, eu respondo com muito carinho, tá? Aquilo que é o que eu preciso de informações que eticamente não podem ser questionadas fora do setting terapêutico, eu aviso, olha, Fulana, isso infelizmente precisa ser visto em terapia, né? Então busca ajuda, mas o que é possível, tá? Responder via direct ou pelo Instagram, eu respondo, tá? Então, quero desejar a vocês um ótimo domingo, um finalzinho de domingo, tá? Com muita luz, com muita paz,
tá? E agradecer a todos vocês por estarem aqui nesse momento, tá? Boa noite.